Paz de Deus, que a paz de Deus, que excede todo conhecimento, graça e paz seja com todos, irmãos. Eu quero passar aqui um assunto, não quero falar nomes de denominações especificamente, embora eu vou colocar uma capa, isso é um problema meu, mas eu não estou falando especificamente de uma igreja. Eu posso colocar aí CCB e denominações. Não quer dizer que eu estou falando da A ou da B ou da C. Eu não estou falando mal. Eu estou aqui colocando algo que se torna perigoso nesses dias que nós estamos atravessando, irmãos. Por ser perigoso, cabe à minha pessoa, como ministro do Evangelho de Cristo, orientar segundo o entendimento que Deus me tem dado. Todavia, claro que tem que escrever alguma coisa para não esquecer. Porém, irmão, você não é obrigado a crer em que eu estou falando. Se você tem algo contrário àquilo que eu penso, você tem o direito de comentar, mas não de me xingar, nem de mandar eu para o inferno, porque eu nunca fiz isso com ninguém aqui. Estou sendo bem educado e quero deixar claro que tal comentário será removido automaticamente e a pessoa que fez o comentário, eu sinalizarei ela para que eu possa observar depois o seu canal, qual a sua função, porque isso é muito grave, não para perseguir, mas uma pessoa que faz um comentário agressivo, ele é uma pessoa intolerante. E pessoas intolerantes podem estar passando por problemas psicológicos. Porque eu já fui ameaçado praticamente de morte. Eu acredito assim, que quando alguém manda você comprar um caixão, para mim isso já é uma ameaça de morte. E eu não posso acreditar que um cristão que realmente se fala portador da graça de Deus deseje a morte ou chame o seu irmão de louco. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: se tu chamar o teu irmão de louco, você já é réu do fogo do inferno. Então por isso eu aconselho a vocês lerem a Bíblia. Como tem pastores que amaldiçoam, que faz isso aí está tudo fora da Escritura. O Senhor Jesus não disse para amaldiçoar ninguém. O Senhor Jesus disse: abençoai e não amaldiçoeis. Se eles fazem isso, eles vão dar conta com Deus, não sou eu, certo? Agora, sobre o que eu vou falar é a influência da política de uma federação de igrejas. A influência de uma federação de igrejas, a influência política, ou melhor, de uma federação de igrejas. Por quê? Existe uma influência, uma federação principalmente internacional. São muitas igrejas que são, não é aquela só que eu saí, não. Tem várias, tá, irmãos? Bom, ocorre de várias formas essas influências, irmãos. Nós temos que observar isso. Ocorre de várias formas. Essa influência pode acontecer devido à interseção entre a organização eclesiástica e política, governamental ou social, o que acaba moldando direta ou indiretamente a vida espiritual dos seus membros. Você, sem perceber, você está sendo moldado. Ah, mas agora a minha igreja está pregando a Bíblia. Irmãos, não é apenas pregar a Bíblia, não é apenas pregar o Evangelho, é viver segundo o Evangelho. Quando eu digo vamos pregar o Evangelho, vamos falar de Jesus Cristo, eu quero dizer não só pregar, mas viver dele. E o que o Senhor Jesus Cristo disse com referência a essa mistura de política com o Evangelho, quando ele foi admoestado por alguém, se deveria, ou perguntado, não é? Não foi admoestado, perdoe. Quando alguém lhe perguntou, perdoe aí a palavra. Quando alguém lhe perguntou se deveria dar o tributo a César, o que ele disse? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele quis dizer com isso? Cumpra o teu compromisso
com as autoridades, mas o que é de Deus, não se mistura. Infelizmente hoje nós vemos tudo diferente, irmão. Então aí há um comprometimento daqueles que frequentam essa denominação, quando a pessoa não tem entendimento o suficiente para compreender que ela já está sendo levada a um precipício, a um abismo que pode decorrer na perdição da sua alma. Então, algumas maneiras pelas quais isso ocorre, eu posso dizer para vocês: regulamentações, estruturas e organizações, certo? As federações de igreja, muitas das vezes, precisam se adaptar a leis e regulamentações que afetam o seu funcionamento. Isso pode levar a compromisso ou adaptações que ao longo do tempo, presta atenção, não é já, é ao longo do tempo, certo? Impactam a prática e a doutrina, diluindo, aí que é o problema, diluindo a experiência espiritual para se conformar a demandas institucionais. Está entendendo? Quer dizer, deixa um pouco aquilo que é espiritual e, sem perceber, injeta no meio do espiritual, no meio do evangelho, coisas que são institucionais, que não vão dar para você crescimento espiritual, mas ao contrário, pode te afastar do crescimento espiritual. Eu não vou entrar aqui em detalhes de leis, intolerância e outras coisas mais, mas isso já existe. Existem pregadores que não falam certas coisas porque têm medo. Então deixam de falar, deixam de pregar e o povo deixa de aprender. E deixa de ouvir a verdade, porque o medo de contrariar a instituição ou a federação faz com que ele recue. E ele recuando não prega aquilo que Deus manda. E aí ele tem medo. Aí sim, quem tem medo não é perfeito em caridade. Por isso que eu sempre digo que um irmão andou pregando aí esses dias, aí eu sou obrigado a me referir, e vocês vão saber qual é a denominação, mas é lógico, eu tenho que refutar isso constantemente, que Jesus Cristo teve medo de ressuscitar. Isso não é verdade, isso é uma heresia e grande, isso deveria ser corrigido. Tomara que o irmão tenha um pouco de luz para corrigir isto, porque Jesus Cristo não teve medo. Porque aquele que tem medo não é perfeito no amor ou não é perfeito em caridade, como diz na nossa tradução mais antiga. E Jesus Cristo era a própria caridade. Como não seria perfeito? Entende, irmão? Isso está escrito. Vamos voltar lá. A influência de uma liderança, irmãos, é tomada de decisões. A liderança toma decisões. Em uma federação, as decisões são frequentemente centralizadas e realizadas por uma liderança que pode priorizar interesses políticos, sociais, administrativos sobre aspectos espirituais. Você viu que já entrou outra coisa? Não é só a guia de Deus, aí vai ter que mexer, aí vai ter que colocar outras coisas. Tem que colocar coisas administrativas, políticas, para depois tomar então a decisão sobre o aspecto espiritual. Isso pode impactar diretamente a maneira como a igreja local, como parte dessa federação, responde a questões espirituais. Quer dizer, eu tenho uma igreja que faz parte de uma federação, mas eu estou ligado à federação. Vai impactar nessa igreja aqui. Você está entendendo, irmão? Então, e aí também divide também outra parte, os compromissos em movimentos políticos ou sociais, quando muitas das vezes a igreja se fala que é apolítica, tem mais essa. Aí encobre com aquele chantilly da mentira e você não percebe. Quando as federações de igreja se alinham em certos movimentos políticos ou sociais, que realmente acontece e você não vê, com certos movimentos, há um risco de que o foco espiritual seja comprometido em prol de um objetivo político ou cultural.
E isso pode afetar a pregação e o ensino nas igrejas, levando à mistura de valores espirituais e mundanos. Nós já vimos isso. Essa história se repete. Numa eleição, não vou dizer qual, um pregador falou que o fulano ia ganhar, o outro pregador falou que o Betânia ia ganhar. Aí um ganhou, o outro perdeu, deu maior confusão. E eu pergunto, para que pregar isso na igreja? Havia uma influência. Teve denominações que, por causa desses discursos, houve até agressões. Por que misturar isso dentro de uma pregação? Mesmo que ela fosse cristocêntrica, por que a pessoa leva os seus sentimentos emocionais, políticos, ideológicos dentro de uma denominação? E o pior, quando o líder que está na frente já tem em si próprio esse sentimento. Ao invés de ele deixar isso de lado e pregar Jesus Cristo, ele mesmo pregando Jesus Cristo, ele usa aquela pregação, distorcendo ela, porque ele já faz parte de um sistema, e o próprio sistema que ele faz parte o obriga a fazer isso muitas das vezes. Embora ele não queira, mas ele vai ter que fazer porque o sistema determinou que ele fizesse. Então o que acontece? Ela perde a autonomia, né? As igrejas locais que se fazem parte de federação perdem a autonomia de decidir sobre práticas espirituais que atendem melhor às necessidades de seus membros em função de decisões tomadas em um nível de alto padrão ou mais alto, né, de uma federação, porque a federação ela vai ter domínio sobre as outras igrejas. E em função das decisões tomadas em nível mais alto pela federação, isso pode distanciar a igreja espiritual da prática institucional. Quer dizer, a igreja vai se distanciando. A igreja, ou ela fica com a espiritual, ou ela fica com a institucional. Se ela quer ficar com a espiritual, ela se distancia da institucional. E o que acontece? Há uma divisão. Porque aquele que é espiritual não vai querer ficar debaixo de um sistema religioso. Ele vai servir a Cristo em espírito e em verdade. Quando muitas das vezes a federação obriga que aquela denominação que faz parte da sua instituição obedeça, presta bem atenção, a ordem que saiu da sua sede, do seu, vamos dizer assim, do seu Vaticano particular lá, que agora não é uma federação. Então, irmão, em essência, a igreja espiritual que deveria se concentrar em valores transcendentais e eternos, isso pode ser diluído e comprometido pela burocracia, decisões administrativas, influências externas, certo? Que surgem da governança política de uma federação de igrejas. Porque quer você queira, quer não, numa federação de igreja vai ter que ter presidente, vice-presidente, é uma federação. E ela vai ter que ter uma sede. E essa sede vai tomar conta das suas instituições, se ela é internacional, no mundo inteiro. Então você, se fosse uma igreja local, uma igreja localizada, sem compromisso com federações, se você é um homem espiritual e a igreja é espiritual, ainda que ela fosse registrada por motivos da lei que obriga no CNPJ, você teria condições, dentro do seu próprio sistema, do seu próprio organismo espiritual, vamos dizer assim, através de orações, de buscas pelo conhecimento bíblico, organizar a igreja sem depender de uma sede que pode desvirtuar ou tomar caminhos que vai levar você à perdição. E você não está percebendo que tudo isso é um movimento satânico. Porque agora o que o diabo vai fazer? Agora ele vai fazer você pensar que a sua denominação ela vai pregar o evangelho. E você não percebe que isso apenas é uma coisa de fachada. Logo você vai ver, com o passar dos dias ou meses, volta tudo como estava. Isso apenas é para controlar
o público dentro da instituição, para que o público não saia. Agora eu vou ficar aqui, agora aqui está falando de Jesus Cristo, mas daqui 2, 3, 4, 5 meses, um ano, aquilo dissolve, e aquele presidente ou aquele líder que está na frente, ele também vai ser substituído, independente de você querer ou não, porque já faz parte de um plano satânico. E através disso, irmãos, a igreja vai se distanciando de Cristo e facilita para o sistema do anticristo, que virá com uma ideia de unidade, com a diversidade, quer dizer, com o pluralismo, e a igreja vai ficar tranquila porque não vai mexer na parte doutrinária da igreja. Porque a igreja já está sob o controle político de uma federação. Não precisa a igreja deixar de usar isso, deixar de usar aquilo. Ela fala de Jesus Cristo. Você acha que o anticristo vai dizer para parar de falar de Jesus Cristo de uma hora para outra? De forma alguma, ele vai até apoiar. Mas de repente, de uma hora para outra, quando você está engajado no sistema, com a sua mente totalmente cauterizada, já marcado com o sinal, sendo você mesmo que aceitou o sinal, você desperta e aí você não tem como voltar atrás. Então, irmãos, é momento de muita luta espiritual e nós devemos estar atentos. Tudo que for política, tudo que for... por isso tem um canal aí que fala Igreja Sem Política, eu concordo. Tudo que for que venha trazer burocracia, muita burocracia, a gente tem que tomar cuidado. Temos que cumprir as leis? Sim, temos. Para abrir uma sala, você tem que registrar. Mas se você registrar ela, mas não for uma federação, tudo bem. Mas para que acoplar ela a uma instituição ou uma federação? Porque dá. Uma igreja sozinha, se ela não tem muitas igrejas e ela quer se tornar uma federação, ela procure uma igreja que é federação, que tem na sua documentação poderes espirituais e conversa com a sua liderança e aclopa a sua instituição junto àquela federação, adotando algumas doutrinas que ali estão e a sua igreja continua funcionando. Só que aí você também já é uma federação. Agora eu pergunto, há uma profecia de Fulton Sheen que fala a respeito de um parlamento mundial de igrejas. Logicamente que para se formar um parlamento mundial de igrejas, seriam várias federações que se juntariam e que se formaria um parlamento espiritual de igreja, porém esvaziada do Espírito Santo, esvaziada da presença de Deus e somente com a aparência. E nesse momento é que aparece o anticristo, com prodígios, sinais e maravilhas, ou até mesmo usando-se da sua pouca sabedoria, do seu pouco discernimento, porque a sua mente já ficou cauterizada, porque a coisa mais difícil que tem é uma mente cauterizada, irmãos. Uma mente cauterizada, ela não tem condições de entender as coisas de Deus. Ela já aprendeu desde criança que tem que ser assim. Ela está com 50, 60, 70 anos, dificilmente ela mudar, só se for um milagre. Oramos a Deus, o anticristo já está manifestando e vocês não estão vendo. Deus abençoe a todos. O perigo de estarmos debaixo de um poder de uma federação. O perigo de estarmos debaixo de uma instituição que se tornou uma federação internacional. Mais uma vez, eu falando, mas de uma forma mais didática. Deus abençoe a todos. Eu não sou nenhum professor, eu não entendo nada, eu apenas entendo que eu estudei, que eu li e que eu estou aprendendo do Senhor através das minhas orações para o bem-estar de todos aqueles, independente de qualquer denominação. Deixando claro que eu não estou falando para você sair de lugar nenhum.
Estou dizendo para você examinar aprofundadamente se não existem reuniões secretas, se não existem coisas secretas, porque a mentira se esconde em lugares que você menos se espera, né? E é aí que está. Nós não fazemos parte, mas são secretos. Que coisa estranha, muito estranha. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.